à margem ocidental do rio Elba, no mês de abril do ano do Elba. Em abril, em Schoneck, ao sul de Magdeburg, engenheiros construíram uma ponte temporária e a nomearam em homenagem ao novo presidente da América, Harry S. Truman. Além disso, a chamaram de Portal para Berlim. Mas essa não é a direção para onde os GIs estarão marchando. A outra margem do rio é onde começa a área sob controle soviético. As tropas de Stalin já estavam envolvidas em sangrentos combates de rua pela capital de Hitler. Portanto, o diretor de Hollywood, George Stevens, e sua equipe de fotógrafos tiveram que abandonar a ideia de filmar em Berlim. Após as celebrações em Torgau, Stevens recebeu novas instruções. Ele tinha que ir para o sul, onde a 99ª Divisão de Infantaria estava prestes a libertar o campo de concentração de Dachau. Seria sua pior experiência na guerra. Dachau me ensinou sobre a vida. Obrigado. Desde o dia D, George Stevens esteve ao lado das tropas americanas em sua jornada pela Europa. Ele presenciou a libertação de Paris e a derrota das forças da Wehrmacht. Stevens tinha em seu equipamento material colorido de 16 mm, o que deu uma autenticidade opressiva às cenas que ele registrou. Como um experiente diretor de Hollywood, Stevens conhecia muito bem o efeito mágico das imagens. Em 26 de abril de 1945, os tanques americanos estavam indo para o leste de Nuremberg. Nos últimos dias, os GIs estavam mais uma vez envolvidos em intensos combates com nazistas fanáticos. Ainda não estava claro se, apesar do que havia anunciado, Hitler realmente deixara Berlim e agora, junto com seus seguidores mais próximos, estava refugiado no que ele chamava de sua fortaleza alpina. Neste momento, equipes de filmagem do projeto especial de filme 186 estavam em ação em Nuremberg. Usavam filme colorido de 16 mm. O objetivo deles era registrar a história de sucesso da Força Aérea Americana na luta contra os nazistas. Hitler ordenou que a cidade dos comícios de Nuremberg fosse defendida até o último homem. Mas em 20 de abril, Nuremberg finalmente foi conquistada. Os habitantes olhavam para o futuro, para a nova era sob a ocupação dos americanos. Entretanto, suas experiências traumáticas não foram esquecidas. Os alemães destruíram todas as pontes para tornar as coisas o mais difícil possível para os americanos. Entretanto, em poucos dias, os engenheiros ergueram pontes provisórias para assegurar o fornecimento às tropas. Os combates foram intensos, até mesmo nos arredores de Nuremberg. No centro da cidade, a ordem já não existia. Em 12 de abril de 1945, o jornalista Franz Nadler escreveu em seu diário: Nuremberg está morta. Não há luz e nem eletricidade. Não há gás e quase nada de água. A miséria é grande e as dificuldades são terríveis. Muitas pessoas estão doentes ou morrendo, mas só há poucos médicos. Não há caixões para os mortos, nem funerárias para buscá-los. Uma câmera automática gravou Nuremberg do alto. Os bombardeios aliados causaram grande destruição. Cerca de 90% da cidade estava destruída. Mais de 8.000 pessoas morreram. Os muitos dias de guerra urbana tornaram a situação no centro da cidade ainda pior. Edifícios históricos que haviam sido poupados nos últimos meses agora desabaram.
26 de abril de 1945. À sombra da antiga muralha da cidade, um garoto de calças curtas se destaca. Assim como muitos outros jovens de sua idade, o 12 anos Friedrich Erhard buscava nos escombros algo que pudesse usar. Ele e 4 amigos tiraram uma foto com o capitão da Força Aérea. As regras dos vencedores foram anunciadas na cidade pelo microfone. Uma das primeiras medidas foi impor um toque de recolher das 6 da tarde às 7 da manhã. Nesse tempo, ninguém tinha autorização para sair de casa sem permissão. A polícia militar atiraria em quem não tivesse permissão. Ou tentasse fugir. O jornal militar americano Stars and Stripes afirmou de forma clara: os americanos não vieram à Alemanha para fazer carinho em assassinos de crianças e cuidar de criminosos da SS. Seguindo uma política de não fraternização, os soldados americanos não podiam ter contato com os alemães. A infraestrutura de Nuremberg colapsou completamente. A luta diária pela sobrevivência girava em torno da busca por comida e água. A Cruz Vermelha criou um ponto de água na cidade. As pessoas aguardavam em uma fila organizada com seus baldes. Dez dias antes, a situação era caótica, com saques indiscriminados. Toda a área, Fritz Nadler escreveu em seu diário, havia se tornado um vasto e precário mercado. Quem tinha apenas uma ferida leve se sentia afortunado. Apenas alguns dias atrás, este soldado da Força Aérea também era um amargo inimigo dos americanos. A equipe de filmagem com o filme especial 186 filmou os locais da antiga cidade imperial. Por causa do risco de ataques aéreos, quando a guerra começou, a linda fonte do século XIV foi fechada com tijolos. Em 20 de abril de 1945, os americanos deram um ultimato ao Gauleiter, o líder do distrito. Mas o fanático nazista não tinha intenção de se render no aniversário de 56 anos de Hitler. Sua resposta foi um seco, nenhuma rendição. Assim, o massacre nas ruas de Nuremberg prosseguiu até a noite. No final, o líder do distrito foi encontrado morto. Durante os 5 dias de guerra urbana em Nuremberg, cerca de 400 soldados e membros da Milícia Nacional foram mortos. Além disso, 371 civis também morreram. Assim descreveu uma testemunha ocular a desesperança durante o cerco de Nuremberg. Em bunkers e porões, as pessoas se aglomeravam, pálidas e doentes. Totalmente exaustos, apenas encaravam as macas onde um ferido estava deitado. Agora as pessoas olhavam para o futuro, na linha de deixar o passado para trás. Os vitoriosos não esqueceriam rapidamente o que Nuremberg significou para os nazistas. Em 21 de abril de 1945, a equipe da Força Aérea dos SS-Mannliwa filmou no antigo local de comícios nazistas, em Nuremberg. Neste local, onde Adolf Hitler proferiu seus discursos incendiários, os GIs se divertiam com o entretenimento de músicos de jazz e outros artistas. Não demoraria muito para que muitos alemães também fossem tomados por essa sensação de estar vivo. Música swing ao invés de militar,
simbolizando a derrota final da ideologia assassina nazista. Em 27 de abril de 1945, uma equipe de filmagem do projeto especial 186 foi junto a uma unidade de reconhecimento em uma missão pela Francônia. Os soldados procuravam um lugar para um novo campo de aviação da Força Aérea do ZEUA. Finalmente, chegaram a um antigo aeródromo da Luftwaffe que estava em ruínas. Para tornar as imagens mais impressionantes, os homens atearam fogo a essa carcaça mais uma vez. Pouco restava dos hangares. Aqui, acreditava-se que novas chamas tornariam a cena mais impactante. Ainda não está claro se a unidade de reconhecimento decidiu por este local como o novo aeródromo americano. Mesmo as vilas na Francônia mostravam sinais das últimas hostilidades. Neste local, uma barreira de tanques foi desfeita. Bandeiras brancas como sinal de capitulação. Um GI interroga alemães que se renderam aqui. Como quase não havia tropas da Wehrmacht em condições de lutar, idosos e crianças foram encarregados de defender suas vilas. Uma equipe mista foi enviada como último recurso. Até mesmo o chefe do Estado-Maior do notório Corpo de Exército da SS, que nas 3 primeiras semanas de abril ainda ofereceu resistência feroz na Francônia, admitiu mais tarde que, devido à superioridade militar americana e ao nosso total esgotamento, mal estávamos em posição de oferecer resistência séria. Aqui também, prisioneiros de guerra alemães são mantidos em campos provisórios sem teto. As notas do cinegrafista não informam por que esses homens civis foram internados. Provavelmente, eles despertaram suspeitas ou pertenciam ao partido nazista. Os americanos ainda estavam receosos de ações de guerrilha por grupos em trajes civis. Os lobisomens, como eram conhecidos, que podiam realizar ataques nas áreas ocupadas. Os prisioneiros em uniforme deveriam ser tratados conforme a convenção. Uma das estipulações era que os prisioneiros de guerra pudessem escrever para suas famílias. Mas nas semanas e meses seguintes, seria impossível para as autoridades militares do Zelimeri entregar cartas em uma Alemanha totalmente devastada. Assim, por muito tempo, esposas, pais e irmãos não tinham ideia se seus maridos, pais, filhos ou irmãos haviam sobrevivido à guerra. Em abril, uma equipe de filmagem do projeto especial 186 chegou à cidade de Plauen. Plauen era um bastião nacional socialista desde cedo. Aqui foi fundado o precursor da juventude hitlerista.
a organização que imergiu sistematicamente a juventude da Alemanha em ódio e militarismo fanático. Uma geração inteira foi exposta à ideologia lunática dos nazistas, em casa, na escola e em organizações juvenis. Anos de lavagem cerebral não podiam ser apagados rapidamente. No final de fevereiro daquele ano, Plauen era um dos principais alvos para bombardeiros britânicos e americanos. Enquanto a equipe da Força Aérea dos IMAX em Niwa filmava em Plauen, 80% do centro da cidade estava destruído. Mais de 2.300 pessoas haviam sido mortas nos bombardeios. Os sobreviventes iniciavam a reconstrução da cidade. Tudo que ainda tinha utilidade foi recuperado dos destroços. O cinegrafista filmou com atenção as ruínas deste edifício. Tudo que ficou intacto como um tributo ao chanceler de ferro. Otto von Bismarck, que unificou no final do século XIX. Neste momento, a unificação parecia perdida para sempre. O cameraman fez as primeiras fotos coloridas das mulheres rebeldes, como eram chamadas. Mulheres que trabalhavam na limpeza para as forças de ocupação americanas. Mulheres de 15 a 50 anos precisavam se apresentar para o serviço. Elas eram pagas por seus esforços na forma de melhores rações de comida. Em meio a toda essa devastação, uma imagem foi capturada simbolizando esperanças de um futuro mais brilhante. Um soldado americano em Plauen dá chocolate a um menino na foto. Na primavera de 1945, a Alemanha estava quase sem defesa contra os bombardeios. As baterias antiaéreas, normalmente situadas fora das cidades, tiveram um impacto mínimo. No final de abril, um cinegrafista da Força Aérea do EUA filmou uma posição de flak em uma parte da Alemanha já ocupada. Já em 1943, meninos nascidos entre 1926 e 1928 trabalhavam nas baterias de flak. Em 1945, todos os homens de 16 anos ou mais tiveram que ir para a guerra. Assim, nas etapas finais da guerra, até crianças de 15 anos foram enviadas como ajudantes da Força Aérea, como eram conhecidas. 30 de abril de 1945. Aqui, tanques M4 Sherman americanos tomaram posição em algum lugar na Baviera e estão bombardeando uma vila. Essas imagens, ao que parece, foram encenadas para o cinegrafista, pois nesse momento, as forças do Zimmerknil mal encontravam resistência. Com toda a probabilidade, os edifícios em chamas serviam apenas como alvos de prática. Em 30 de abril de 1945, o grande almirante Karl Dönitz descobriu que em seu testamento final, Adolf Hitler o nomeou presidente do Reich e comandante em chefe das Forças Armadas. O que Dönitz não sabia era que Hitler e sua recém-casada esposa, Eva Braun, já tinham se matado no bunker abaixo da chancelaria do Reich. Dönitz enviou a Hitler um telegrama, uma declaração de lealdade, que documenta a total cegueira da liderança nazista. Demandas do povo alemão. Os tanques americanos avançavam lentamente em terreno difícil. Eles visavam a chamada Fortaleza Alpina.
Eisenhower ainda temia que a liderança política e militar do inimigo tivesse se refugiado na Alta Baviera, nas montanhas. Se os alemães conseguissem estabelecer essa fortaleza, possivelmente nos forçariam a uma guerra de guerrilha prolongada. Em 24 de abril de 1945, 6 dias antes do suicídio de Hitler, o EUA, o general Bradley deu um relatório sombrio da situação. Ele falou a uma delegação de Washington: a guerra contra a Alemanha pode durar mais um ano. Repetidamente, os GIs tiveram que desobstruir barreiras de tanques construídas por moradores. O terreno não era adequado para o uso de armas pesadas. Estradas e pontes estreitas dificultavam o avanço. Aqui, a superioridade numérica dos americanos quase não fez diferença. Enquanto o Exército Vermelho tomava Berlim em combate urbano, as tropas de elite dos Estados Unidos avançavam por tranquilos caminhos nas montanhas e atravessavam vilarejos alpinos idílicos em busca de bunkers e fortificações alemãs. Um voo sobre Dachau, perto de Munique. Estabelecido em 1933, foi o primeiro campo de concentração em solo alemão. Aqui, por 12 longos anos, os prisioneiros foram atormentados, torturados e assassinados. Em 30 de abril de 1945, George Stevens e sua equipe chegaram ao campo. Descobriram um trem repleto de corpos. Vítimas das marchas da morte, como eram conhecidas. Prisioneiros de campos de concentração que, em suas odisseias pela Alemanha, morreram de fome, congelamento ou foram fuzilados. Mais tarde, em um relatório, Stevens comentou: era como perambular pela visão do inferno de Dante. No dia anterior, as tropas americanas chegaram ao campo de concentração ao norte de Munique e libertaram mais de 30 mil prisioneiros. Em 30 de abril de 1945, um sobrevivente, Edgar Kupfer Kobowitz, registrou em seu diário: soldados americanos entraram no campo para nos olhar. Um grupo foi levado para um bloco. No banheiro, jaziam os corpos de 50 detentos que haviam sucumbido à fome ou ao cansaço. Um oficial viu os corpos. Ele ficou emocionado. É curioso imaginar que um homem que participou de uma batalha e presenciou tantos cadáveres, um oficial em combate, deveria se emocionar ao ver nossos mortos. Mas eu sei como são nossos mortos. A visão é tão chocante que até as lágrimas de um guerreiro são compreensíveis. Alguns dos soldados reagiram com raiva incontrolável e atiraram em cerca de 50 guardas. Mas a maioria dos culpados foi presa. A equipe de George Stevens registrou os torturadores da SS, que agora afirmavam ser meros subordinados insignificantes, que só estavam seguindo ordens. O quão apavorados estavam os prisioneiros é documentado por uma entrada no diário do lutador da resistência holandesa, Nico Rost. Um dia antes da libertação do campo, Rost anotou: 6:30 da manhã. A SS levantou uma bandeira branca. Os americanos estão chegando? A SS, que ainda está, entregará o campo sem lutar e nos matará antes? Eu nem confio na bandeira branca da SS. Por que ainda nos ameaçam com suas metralhadoras? Não, a SS sempre será SS, até que sejam eliminados.
Guards que no último momento se disfarçaram de prisioneiros foram identificados por prisioneiros reais do campo. Membros da SS também podiam ser identificados pelas tatuagens em seus braços que indicavam seu grupo sanguíneo. Esse homem era de fato um interno. O número em seu braço inferior comprova isso. George Stevens e sua equipe passaram alguns dias em Dachau para documentar as condições do campo da forma mais precisa possível. Um grande problema em Dachau era o risco de uma epidemia estourar. Os ex-prisioneiros ajudaram na desinfecção. Para alimentar os sobreviventes, os americanos trouxeram pão de suas reservas para Dachau. Contudo, mesmo após a libertação, muitos internos ainda faleceram em decorrência de seu sofrimento. Martha Gellhorn, jornalista americana, estava em Dachau quando, em 8 de maio de 1945, um médico polonês disse que a Alemanha se rendeu incondicionalmente. Estive em Dachau quando as tropas alemãs se renderam sem condições aos aliados. Sentamos naquela sala, naquela maldita prisão-cemitério. E ninguém tinha mais o que dizer. Ainda assim, Dachau me parecia o lugar mais adequado na Europa para ouvir a notícia da vitória. Pois com certeza esta guerra foi feita para abolir Dachau e todos os outros lugares como Dachau e tudo o que Dachau representava e para abolir isso para sempre. Um voo sobre Munique, a capital do movimento nazista. A Segunda Guerra Mundial terminou aqui em 30 de abril de 1945, quando Hitler se suicidou em Berlim. As forças do Team Iowa, que ocuparam a capital bávara, enfrentaram pouca resistência. Munique também sofreu pesadamente com os bombardeios britânicos e americanos. Uma equipe do projeto especial de filme 186 utilizou uma câmera automática para registrar a magnitude dos danos. Um cameraman da Força Aérea em Munique se interessou mais pelo passado político da cidade do que pelas condições de vida. Antes da guerra, Hitler havia realizado grandiosas paradas na Königsplatz. Sempre que estava em Munique, ele ficava no Führerbau, o edifício do Führer. Os líderes do partido tentaram camuflá-lo com redes. O Prinz Karl Palais. Até 1933, a residência oficial dos presidentes da Baviera estava deserta. Sob o codinome Caça ao Fazão, forças patrióticas convocaram resistência contra os nazistas. Mas apenas alguns cidadãos de Munique reagiram. Apesar dos americanos estarem à porta de Munique, o governador da Baviera, designado por Hitler, também não ofereceu seu apoio ao movimento, que foi violentamente reprimido. Por fim, Munique foi conquistada sem resistência. A Casa da Arte ainda estava disfarçada com redes. No Palácio da Justiça, no ano da Rosa Branca, os integrantes da Rosa Branca receberam a pena de morte. Sob a liderança de Hans Scholl e sua irmã Sophie, o grupo distribuiu folhetos pedindo que as pessoas abandonassem o regime nazista. O Braunhaus, a sede nazista em Munique, havia sido totalmente destruído em um ataque aéreo. Na Feldherrenhalle, o Salão dos Marechais no ano da Rosa Branca, a tentativa de golpe de Hitler não teve sucesso. Em 2 de maio de 1945, os alemães souberam que seu Führer tinha falecido. Dizem que ele teria morrido em combate. A jornalista Ruth Andreas Friedrich anotou em seu diário: Hitler morreu. E todos nós agimos como se isso não nos importasse.
os eventos se precipitaram sobre ele. O Terceiro Reich desapareceu como um espectro. Com as suásticas em suas bandeiras nazistas, o Sr. Hitler também aterrissou no lixão. Vá para o inferno, Führer e chanceler do Reich. Tempos que já se foram, você já não nos interessa mais. Em negociações com os americanos, o cardeal de Munique, Michael Faulhaber, tentou melhorar as condições de vida dos habitantes da cidade. O saque ainda era uma ocorrência diária. No entanto, as forças de ocupação logo acabaram com o caos. Aqui todos estavam felizes que a guerra acabou. Tudo o que restou do Hofbrauhaus foi a fachada. Foi nesta taverna mundialmente famosa que a carreira de Adolf Hitler como orador inflamado começou. Geis estavam de vigia no Bürgerbräukeller. Em novembro do mesmo ano, Hitler proclamou a Revolução Nacional Socialista aqui. O famoso salão de cerveja agora servia como cantina para o exército do EUA. Enquanto o cinegrafista do projeto de filme especial 186 filmava em Munique, George Stevens também chegou à cidade. A Cruz Vermelha estava usando o Maximilianeum como hospital militar. No ano de 1949, o Parlamento da Baviera, eleito democraticamente, se instalaria aqui. O diretor de Hollywood e sua equipe recarregaram as energias após a pressão e o estresse das últimas semanas. As imagens indescritíveis do horror de Dachau perseguiam George Stevens e ele estava feliz por uma mudança. Enquanto as pessoas ainda morriam no campo de concentração ao norte de Munique, na própria cidade, seus habitantes já estavam tomando sol novamente à beira do rio Isar. Stevens e sua equipe também foram aos locais sagrados do regime nazista, como o Braunhaus, que agora se encontrava em ruínas, e o Königsplatz, onde estava o Templo da Honra, que guardava o sarcófago ostentoso dos que morreram na tentativa de golpe daquele ano. Stevens não sabia que Georg Elser, que uma vez tentou matar Hitler com uma bomba no Bürgerbräukeller, foi morto pouco antes da libertação de Dachau. De Munique, as câmeras da Força Aérea dos KNUs seguiram para o sul e oeste pelas estradas de Hitler. Nas proximidades de Augsburg, um cinegrafista encontrou aeronaves estranhas na beira da autoestrada. Elas estavam claramente ali para evitar bombardeios inimigos. Agora os destroços eram apenas sucata. Mas como armas maravilhosas, esses Me-262 eram esperados para mudar o rumo da guerra. Essas aeronaves não se assemelham a caças convencionais. Eles lembram mais designs futuristas de filmes de ficção científica. O Mi-262 foi o primeiro caça a jato da história. Na época, era o avião mais rápido do mundo. Os motores a jato foram desmontados aqui. Unidades especiais americanas provavelmente os levaram para algum lugar seguro para transporte aos Estados Unidos. Perto de Augsburg, havia um local de produção fortemente guardado, onde trabalhadores escravizados tinham que construir o Me-262. Uma equipe de filmagem do projeto especial 186 alcançou Berchtesgaden. Em 4 de maio de 1945, a cidade se rendeu sem luta. Num panfleto para os cidadãos, o chefe executivo do distrito, Theodor Jacob, expressou a esperança de que nossas mulheres, crianças e nossa amada pátria sejam poupadas de grandes infortúnios. No entanto, os primeiros dias da ocupação americana foram marcados por assaltos e até mesmo estupros. Mas o ZEU, a administração militar do EUA, pôs fim a esses excessos. Berchtesgaden não era qualquer cidade do Terceiro Reich.
Nas proximidades, localizava-se o Obersalzberg, o refúgio montanhoso de Hitler, envolto em mistério. Agora, o local era só um monte de escombros. Porque na manhã do dia 20 e 15 de abril, a zona restrita do Führer recebeu uma visita indesejada. Os bombardeiros britânicos arrasaram a área para que o ditador e seu grupo não a usassem como fuga. Neste ponto, os americanos perceberam que tinham sido iludidos por uma farsa de propaganda, como o general Bradley confessou depois. A fortaleza alpina tomou uma forma tão exagerada que me questiono como fomos tão tolos a acreditar nisso. A residência de Hitler, o Berghof, com sua grande janela panorâmica, ficava no centro do complexo. Era a atração principal para todos os GIs. Pouco antes da chegada dos americanos, os bons cidadãos de Berchtesgaden saquearam não apenas o refúgio de Hitler, mas também os bunkers subterrâneos, que estavam abarrotados de alimentos. Na manhã de 19 de abril, uma estrada foi feita na montanha para o Führer, para a construção do Kehlsteinhaus no cume. Como ainda havia neve aqui, a equipe de filmagem não conseguiu chegar ao topo. O cameraman se virou e filmou os habitantes locais. Não era apenas Hitler quem desfrutava de um domicílio no Obersalzberg. Outros nazistas importantes também tinham vilas aqui. Tropas americanas acharam um trem de carga abandonado cheio de arte perto de Berchtesgaden. As preciosas esculturas, quadros e tapeçarias eram de propriedade de Hermann Göring. Hitler, em seu segundo comando, havia coletado avidamente obras de arte de toda a Europa, guardando-as em sua mansão perto de Berlim. Com o Exército Vermelho avançando, o Marechal do Reich Göring mandou embalar tudo e transportar para o sul. Porém, ele não conseguiu mais receber sua coleção de arte, pois em 3 de abril de 1945, Hitler havia removido Göring de todos os seus cargos e o colocou sob prisão. Os americanos tomaram as obras de arte roubadas e as devolveram aos donos. Em 5 de maio de 1945, uma equipe de filmagem com um projeto especial de filme 186 chegou a Linz. A Wehrmacht já havia se rendido aqui também. O cameraman registrou soldados alemães prisioneiros na histórica Coluna da Trindade, também conhecida como Coluna da Peste. Na cidade de Linz, o fantasma do nazismo desapareceu como se nada tivesse ocorrido. Entretanto, os soldados alemães e austríacos, que por 6 anos seguiram Hitler em sua jornada criminosa, estavam agora suportando as consequências. Linz tinha um significado especial para Adolf Hitler. Foi aqui que o ditador estudou e onde descobriu a música de Richard Wagner. E foi em Linz que sua amada mãe foi sepultada. Em seu bunker sob a chancelaria do Reich, quase todas as noites, Hitler visitava um modelo de seus planos para transformar Linz. Após a vitória final, ele queria se retirar com Eva e seu cachorro. Ele queria voltar para a cidade de sua infância. Mas em maio de 1945, isso era o que menos o povo de Linz queria ouvir. O que importava agora era a relação com os novos mestres. Os últimos defensores foram levados a campos americanos de prisioneiros.
Em 5 de maio de 1945, o comandante das Forças Armadas Alemãs, almirante Karl Dönitz, decidiu, antes de tudo, acabar com as hostilidades contra os britânicos. Um documento secreto de comando afirma: se entregarmos nossas armas no noroeste da Alemanha, Dinamarca e Holanda, é porque a luta contra as potências ocidentais se tornou sem sentido. Entretanto, a luta no leste precisa prosseguir para resgatar o máximo de alemães possível do bolchevismo e da servidão. Através de um comportamento orgulhoso e digno, cada soldado contribuiu para o escudo de honra da nação alemã, permanecendo puro e sagrado. Ainda agora, após uma batalha que se estendeu por 6 anos de heroísmo e honra, sem igual na história do mundo. Naturalmente, não se mencionou os inúmeros crimes que os soldados da Wehrmacht cometeram ou em que foram cúmplices. Essa atitude cínica e equivalente a uma amnésia histórica refletia claramente a postura da maioria dos soldados alemães. No dia 5 de maio, um soldado alemão que deveria lutar contra o Exército Vermelho perto de Görlitz escreveu em seu diário: no oeste já há um armistício, o fim está próximo. Os rumores mais estranhos estão se espalhando. Falam que os americanos libertarão nossos prisioneiros e os rearmarão para expulsar os bolcheviques da Alemanha, porque nossa pátria deve ser libertada. Ainda há quem espere por uma nova ofensiva. A maioria das tropas quer que isso termine. No entanto, todos estão prontos para lutar imediatamente se isso significar unir forças com os americanos contra os russos. Assim, não fará diferença quanto tempo a guerra ainda vai durar. Desde o outono de 1944, aproximadamente 100 mil integrantes do Exército de Libertação Russo combateram ao lado dos nazistas contra o Exército Vermelho, sob o comando do general Andrei Vlasov. O destino que os aguardava era muito mais sombrio do que o que enfrentavam seus camaradas alemães. De acordo com os acordos aliados feitos em Yalta, os russos deveriam ser entregues à União Soviética. Os que não foram executados foram exilados para a Sibéria por no mínimo 6 anos. Na noite de 5 de maio de 1945, o escritor Erich Kästner registrou em seu diário: a depressão está se convertendo em irritação. Todos estão fazendo alguém responsável. Todos estão culpando os outros. E todos estão excluindo apenas uma pessoa dessa culpa, eles mesmos. Por que as pessoas ficam irritadas? Porque estão surpresas. Mas como podem estar surpresas? Eles acreditaram mesmo na mentira? Eles realmente confundiram a retórica escandalosa com fatos? Ninguém pode ser tão estúpido. Você só pode simular isso. Agora estão fingindo surpresa. Em outras palavras, estão se fazendo de desentendidos novamente. Eles preferem ser considerados completos idiotas do que como um vilão.